assim, e chegamos a R$5.500 para as missões mundiais. Missão cumprida. Então vamos agora entoar este hino, pensar que nós estamos sintonizados com a prioridade de Deus, até a última tribo. Vamos cantar. Fala da ordem, da grande comissão. Este agora vai falar da mensagem. É o 198. 198. Olhar, pois, e viver. Confiar só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. 198. Oh,
169, na verdade é uma oração a mais sublime delas. Mais de Cristo. Mais de Cristo, quero ver mais do seu amor. A ambição legítima. A ambição legítima. Porque Jesus é o verdadeiro tesouro. O grande tesouro. A pérola de grande preço. Vamos ansiar mais e mais dele no nosso viver. Vamos cantar pensando no que estamos dizendo neste hino. Está em Colossenses, que é o livro da Bíblia sobre o qual estamos pregando nas últimas semanas. Já cobrimos todo o capítulo 1, então leremos nesta oportunidade Colossenses capítulo 2, versículos 4 até o 11. Coloquemos-nos de pé os que puderem e vamos ler em uníssono. Vamos ler todos a uma só voz esta passagem para o nosso conforto espiritual. Colossenses capítulo 2, versículos 4 até o 11. Toda a congregação lendo com o pastor. Ok? Todos acharam? Leiamos então. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Até o 11. Nós vamos, amados irmãos, orar então neste momento, e o pastor Antônio Gomes Ribeiro nos dirigirá nesta palavra de oração.
porque o Senhor é o nosso Senhor e nada nos pode. É porque somos teus filhos, com esse plano maravilhoso de mim, de adoção e de Deus, muito obrigado por todo o teu povo que se encontra aqui diante de ti em um só pensamento de glorificar em espírito e em verdade, levando uma mensagem a cada coração, recebendo, Senhor, a mesma mensagem. Abençoa os teus servos que estão à frente, o teu servo pastor desta igreja, o teu servo missionário, ó Deus, que eles sejam cada vez mais revestidos do poder do Espírito Santo, para nos trazer aos nossos corações, aos corações de tantos quantos os ouvirem, participarem com eles da tua palavra. Essa edificação, essa consolação e a salvação a Deus para os amigos, que também conosco estão, que se encontram aonde quer que a tua palavra seja anunciada. Abençoa, pois, este culto, e saiamos daqui regozijados em ti, maiores na graça e no conhecimento da tua palavra, que, ó Deus, possamos continuar sendo testemunhas tuas no mundo, este mundo pernicioso, este mundo tenebroso. E continuemos, ó Deus, certo que somos teus filhos e deveremos dar o nosso testemunho, filho. Ó Deus, pertencemos ao reino de luz, deveremos dar testemunho como súditos desse reino. Ó Deus, abençoa o nosso querido Brasil, abençoa o mundo. Nós estamos vendo o que está acontecendo, prenúncio da tua vida, segundo a tua palavra, ainda não é o fim, é apenas o princípio de dores. Senhor, consola os aflitos, aqueles que estão a Deus sofrendo os embates, o tormento, o fogo, os estrondos da guerra. Ó Deus, estão esfacelados nas suas famílias, já estão perdendo, ó Deus, a sua identidade familiar. E principalmente, Senhor, a identidade com a família, a verdadeira família, a tua família, que constituíste através do teu sangue. Quantos são nossos irmãos que estão também ali, ó Deus, naqueles países que eles Senhor, sem compaixão, que eles não percam a identidade contigo, com o teu reino, Senhor, com a tua palavra, que eles não se esqueçam de que pertencem à família celestial, que estão sofrendo nos seus corpos, mas um dia irão, Senhor, ser glorificados na tua presença, são e salvos. Ó Senhor, guarda-nos do mal e abençoa-nos, pois, em todas as coisas. É a nossa oração, com a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. Este momento é reservado para os anúncios, para os lembretes, e se houver algum, está em ordem o interessado fazer uso da palavra. Apresentação dos visitantes. Convocamos a recepção da igreja para fazer esta parte. Apresentarmos os visitantes que estão conosco hoje para que lhes demos as boas-vindas. Boa noite, irmãos. Temos hoje a honra de duas famílias que estão nos visitando. À medida que eu vou chamando os nomes, eu peço que as pessoas se levantem, os irmãos que são próximos, cumprimentos, tá? A Raquel Melo Carneiro. Raquel, obrigada, seja bem-vinda. O Victor Martins da Cruz. Obrigada, Victor. O Marcos Antônio e a Isilda. Obrigada pela vinda de vocês. A Rita de Cássia, Isaac dos Santos e os filhos Camila e Ítalo. Obrigada pela vinda de vocês e sintam bem em nossa casa. Obrigada. Agora então nós iremos ouvir um hino pelo coro da igreja.
Mauricínio, eu tenho uma vez para fazer isso. Boa noite, irmãos. Rapidinho um aviso aqui, viu? Só para deixar a igreja ciente que nós estamos nos aproximando da data do dia 8 de maio, que vai ter o primeiro ECA aqui na igreja. ECA, Encontro de Casais, né? E sem a presença dos casais, sem a presença dos irmãos, não tem que ter o ECA, né? Então eu estou pedindo aos casados que estiverem disponíveis no dia 8 às 18 horas, que se inscrevam com a Gisele, que se inscrevam com a Silvia, e contamos com a presença de vocês. É um trabalho que já está agendado, uma proletora vem de fora. Vai ser vamos passar umas horas muito boas aí, aprendendo, estando junto conosco, os casais, é muito bom, né? Muito bom a junção nossa aí, né? Então eu fico feliz de estar mostrando de ter esse trabalho aqui no dia hoje e conto com vocês, os casados da igreja, ok? Obrigado a vocês. O horário e o tema. Os irmãos têm um tema já? Alguma coisa? Não temos o tema ainda. O tema, logicamente, é sobre casados, né? Sobre a convivência dos casados, exatamente, né? É às 18 horas, tá? Então, por favor, marquem e contamos com vocês. Vai haver merenda ou não? Com certeza. Vai ter uma... Eu para passar o pastor no cesso aqui, que ele está lembrando de tudo aqui, tá vendo? Cada inscrição a gente está pedindo o valor de R$5, tá? É para merenda, como diz o pastor Haroldo aí. E contamos, mais ou menos eu fiz, contamos com vocês, tá bom? Obrigado. Essa é uma parte importante, né? A parte da comunhão depois, uma merendinha, não é isso? Particularmente, eu até comentando hoje com o pastor, nós tivemos uma união de casados ontem. Se nós tivermos uma união dessa, pelo menos 2 vezes por mês, ela vai virar uma última bola, porque olha, é muito bom a merenda. Só que tem que fazer exercício depois, né, Maurício? Não? Já viu, né? Muito bem, queridos. Então, vamos prestigiar esse trabalho, é um reforço, né, da família. Nós vamos aprender o que a Bíblia ensina. E a nossa família sempre pode ser melhor do que ela já é. Sempre pode melhorar. E se aprendermos de Deus, fizermos em prática, nós seremos mais felizes, né? Vamos desfrutar mais do que a vida familiar pode oferecer na intenção divina. Nós iremos agora convidar os diáconos que vão presidir o momento do ofertório. Nós vamos ter esse momento de consagração dos dízimos, das ofertas. E queremos lembrar que hoje, como todos os quartos domingos, é o dia de oferta especial para as missões andinas. E não foi por coincidência que o nosso missionário está aqui hoje, o pastor Belmires. Ele vai ter a palavra depois, vai nos falar sobre a obra, vai nos falar sobre os desafios, vai nos falar sobre as vitórias, vai nos falar sobre as dificuldades do país. E ele fez uma viagem muito longa, mais de 9.000, quase 10.000 quilômetros por terra, levou 10 dias e 10 noites de ônibus para chegar no Brasil, fazer um tratamento de saúde, que está indo a bom termo, graças a Deus. Ele deve voltar nesta semana, mais tardar na outra segunda-feira. E coisa interessante, ele está aqui justamente no dia em que a igreja sempre se volta para as missões andinas. Então, cadê o recipientezinho? Tem um recipientezinho especial onde as ofertas para as missões andinas são colocadas. O irmão Enzo vai buscar. Então, se você deseja fazer uma ofertinha para o trabalho nos Andes, o nosso missionário no Equador, hoje é o dia, e ele está aqui presente. Eu sei que a igreja está encantada de ver o missionário. Quem não fica, né? Eu estou privilegiado, eu recebi na minha casa, ele fez lá já 2 merendinhas comigo hoje, já convidei para a terceira, né? E é gostoso ter um missionário, coisa muito abençoada, viu? Muito bom mesmo. E a igreja também tem sentido que a igreja se encanta de ver o missionário, né? Em carne e osso, né? Ao vivo. Uma pessoa que deixou o Brasil, deixou sua família e foi para um país de extrema dificuldade, um país de muita carência, sem conforto, lá na cordilheira, pessoas de origem indígenas, mas que são almas que Deus ama, almas preciosas. Deus pôs no coração dele essa missão. E a família dele foi edificada lá, a esposa é equatoriana e o filho é de lá também. E o filhinho dele, de 4 anos, o David Alejandro só fala castelhano, né? Depois ele vai nos dizer o que o David falou para ele no telefone.
que só fala em castelhano. E para se entender com o filho dele, ele tem que falar no castelhano. Então Deus preparou tudo, né? A esposa, tem a família lá instituída direitinho, a esposa e o filho são nativos do país, e o coração dele realmente está nessa obra maravilhosa. Nós temos o privilégio de ser a igreja que está sustentando. Vocês já pensaram na honra que Deus nos deu? Isso é um privilégio que poucas igrejas têm descoberto que privilégio é este. Por isso essa igreja é abençoada. Então hoje, se você não teve oportunidade ainda de fazê-lo, você pode reforçar a oferta para que a vida do nosso missionário possa ser suprida em todas as suas necessidades. O filhinho dele, David Alejandro, está com um aparelho na perna, usando um aparelho que vai precisar ser trocado, inclusive agora. Tudo isso é despesa a mais que vem no orçamento de um homem de Deus. Então nós vamos estar sensíveis para que realmente a igreja seja o instrumento de Deus para suprir com dignidade os anseios, as necessidades do obreiro que tudo deixou e foi pregar a palavra de Deus. Nós vamos agora então dar oportunidade aos irmãos, os que forem contribuir para as missões andinas, na cestinha sobre a mesa, ok? Floriano Peixoto dará graças ao Senhor nosso Deus, consagrando esses dízimos e estas ofertas. Pai celeste, Pai querido, damos graças a Ti, Senhor, o privilégio de ser Teus filhos e viver sobre Tua presença, na Tua orientação, Senhor. Damos graças, Senhor, a Ti, Senhor, essas ofertas, dízimos, Teus servos, e na Tua bênção, Tua misericórdia, trouxe até aqui o Teu altar, Senhor. Tu possa, Senhor, orientar a Tua igreja na aplicação desse dinheiro, Senhor. Tu possa abençoar cada um de nós, Senhor, nas nossas vidas, para que cada dia nós possamos estar impulsionados a colaborar com a Tua igreja, Senhor, com aquela parcela destinada ao trabalho da Tua igreja, Senhor, para que ela possa cumprir todos os seus compromissos. Nós te agradecemos, Senhor, a bênção, Senhor, do Espírito de missões, Senhor, que a Tua igreja tem, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, uma bênção especial em favor do Teu servo, Pastor Ramires, Senhor. Que ele possa, Senhor, cada dia estar guardado por Ti, Senhor. Cada dia, Senhor, essa vontade de anunciar o Teu santo evangelho, Senhor, possa estar com os Teus servos, Senhor. Ali em terra tão longe, Senhor, anunciando a Tua santa palavra, Senhor. E a Tua igreja aqui, Senhor, que possa, Senhor, segurar as portas, Senhor, para o sustento do Teu servo lá naquele lugar, Senhor. E cada um de nós, Senhor, possamos sentir a necessidade do Teu servo, Senhor, e ajudá-lo nessa grande causa. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, então, eu vou passar a palavra ao nosso missionário no Equador, irmão Belmires, pastor Belmires,
ele vai fazer uso do tempo, vai compartilhar conosco a realidade do trabalho, expor para a igreja aquilo que está no seu coração, e depois, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, gostaria de saber mais alguma coisa a respeito da obra de Deus, nós vamos até abrir um espaçozinho. Quem sabe alguém gostaria de saber mais alguma coisa sobre o trabalho de lá, as necessidades, etc. Então, vamos abrir esse espaço, porque depois ele vai viajar. O ideal seria que ele viesse ficar mais tempo aqui conosco. Por enquanto, isso ainda não foi possível. Um dia será possível ele vir com a família toda, né? A esposa e filho, passar uma temporada aqui no Brasil, e merecido descanso. E aí nós estar na casa dos irmãos, nós vamos compartilhar a presença dele com as famílias da igreja. Como a passagem dele é rápida, e foi até imprevista para nós, se alguém depois quiser dirigir alguma palavra, alguma informação a mais sobre essa obra, que é mantida por esta igreja, nós daremos oportunidade. Irmão Belmires, com a palavra do irmão, estamos atentos a saber mais coisas. Boa noite, irmãos. Hoje, pela graça de Deus, estivemos aqui na manhã, e agora, pela misericórdia de Deus, estamos aqui também nesta noite. Graças a Deus, é um privilégio para nós estarmos aqui, e sempre fico muito contente em poder estar aqui no Centenário, pois somos parte dessa igreja, e ali nos Andes é uma extensão também dessa igreja. Então nós estamos, ainda que ausentes fisicamente, mas espiritualmente estamos bem juntinhos. Os irmãos ali nos amam muito. Espiritualmente, eles estão juntinho de vocês. Ao pastor e a todos os irmãos individualmente, pela receptividade, por este amor, por esse carinho que tem tido conosco, com a nossa família e com o Equador especialmente, pois é um país necessitado. E a Igreja do Centenário, que tem essa visão muito ampla de missões, tem investido nesse campo, investido em vidas preciosas para Deus, ainda que para muitos esquecido, mas para Deus realmente são muito queridos, igual também para os irmãos aqui, porque sempre eu costumo dizer, quando nós escutamos de um missionário que está no Japão, na China, em países muito longe, é muito bom e importante, mas todas estas vidas que estamos ali pregando a palavra do Senhor em regiões como o Equador têm a mesma importância de um americano, de um alemão, de um japonês. Tem a mesma importância, porque para Deus são almas preciosas com as quais Ele derramou o seu sangue, e por isso é a razão de estarmos aqui, é a razão de pregarmos o Evangelho, porque Jesus Cristo nos encomendou fazermos discípulos de todas as nações. Meus amados, estou aqui até, como o pastor disse, uma certa forma de surpresa, pois faz quase 2 meses que tentei fazer um contato com o pastor, precisava vir com uma certa urgência devido ao meu estado de saúde, e ainda estou um pouco meio delicado, às vezes eu começo a ter dificuldades, inclusive, para pronunciar com uma certa altura a voz. Tive um problema do esôfago, é uma recaída que eu tive, já que eu tive esse problema uns 2 anos atrás, e ali, devido ao nosso trabalho, ha sido difícil, já que não temos um horário. Às vezes tomamos um café da manhã, ali às 6, 6h30, e saímos para o trabalho evangelístico, e voltamos às vezes às 11 da noite, e às vezes eu chego, a minha esposa serve a janta, a cena que se disse ali, e às vezes eu tenho que sair porque alguém toca a porta e temos que resolver algum problema dos irmãos, porque ali nós somos médicos, somos apóstolos, somos sacerdotes, somos dirigentes de coral, somos tudo, porque existe uma necessidade muito grande de obreiros, e nós temos empenhado, porque sabemos que esta nação necessita bastante do Evangelho. Aqui, às vezes, é muito comum, é difícil uma família que não tem um evangélico. Isso é um privilégio para nós. Os evangélicos hoje têm sido um destaque em todos os segmentos da sociedade. Nós temos representantes da igreja. E ali no Equador é muito raro, às vezes, quando nós identificamos em certos setores, estamos numa região, às vezes, ou num setor público, identificando como evangélico, é algo que causa surpresa, porque é muito difícil. Ao contrário, uma família ter um membro evangélico é muito difícil. Existe apenas 3% de evangélicos no país, 3%, e desses 3%, 0,8
98,5% está na cordilheira e a maior parte está na costa. A costa há uma abertura para o evangelho maior, porque existe uma grande quantidade de estrangeiros. Na região da costa equatoriana, existem muitos estrangeiros que já são evangélicos. E na parte dos Andes, onde estão os nativos, a região indígena é mais fechada para o evangelho. E ali, eles inclusive, em todas as casas, você pode encontrar adesivos que dizem: aqui somos católicos. Católicos foram nossos padres e nossos abuelos. Não vamos a cambiar de religião. Por favor, não insista. Graças. E isso é algo muito aferrado. Todas as casas têm os seus oratórios, têm a sua cruz em cima das casas. Existem 3 a 4 missas por semana e eles não perdem uma missa por nada. Às vezes está um frio muito forte, 2 graus, 3 graus, e eles vão às missas, não perdem. São católicos praticantes. E para nós alcançar o objetivo da evangelização, tem sido um êxito o trabalho de grupos familiares. São estudos bíblicos que fazemos nos lares. Às vezes pode demorar 2 a 3 meses para ter o retorno, é dizer, a família que se entrega ao Senhor. E primeiro tem que ser começado pelo pai, já que o pai, ele é o chefe da família, em um sentido patriarcal. Eles exercem uma autoridade total sobre os filhos, até mesmo depois de casados. Então, para que você tenha o objetivo, alcance o objetivo, primeiro tem que haver decisão do pai. Se o pai aceita a palavra, toda a família chega aos pés do Senhor. E Deus nos tem dado sabedoria, pois nos anos anteriores, o missionário que teve ali da Suíça já estava há quase 3 anos, e estava apenas com 68 membros, se não me falha a memória. E depois que ele regressou à Suíça, nós fizemos cargo pela graça de Deus. Hoje nós já temos 206 membros e mais alguns congregados na sede e nas 3 congregações, e alguns pontos de cultos temos aberto em povoados como Radan, Bucay, Cochancay e São Bartolo. São povoados indígenas, povoados talvez de 2.000, 3.000 habitantes, 1.000 habitantes, mas que não tem uma igreja evangélica. Existem 200 cidades de médio e pequeno porte no Equador que não tem nenhuma igreja evangélica. Às vezes os irmãos têm que viajar 3 horas, 4 horas para ir ao culto. Vai uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, devido às dificuldades das regiões. São regiões montanhosas, nós estamos a 2.850 metros sobre o nível do mar. Então, até mesmo o acesso é muito comum, existe derrumbes devido às chuvas que estão ocorrendo na cordilheira, e aí se interrompe por 15, 20 dias a comunicação entre costa e serra. É sido um trabalho muito laborioso, muito difícil, mas nós temos saído adiante, porque sabemos em quem temos crido, e Ele tem sido fiel para conosco. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Isso, irmãos, para nós é um desafio, nos anima cada vez mais. Quando cheguei ali foi algo tremendo, quero recalcar, difícil, pois saímos do Brasil com as comunidades que nós temos. Às vezes nós brasileiros aqui reclamamos muito, falamos muitas vezes mal do Brasil, que o Brasil é isso, que o Brasil é uma maravilha, irmãos. Começa a sair por esses países da América do Sul, aí você vai compreender e valorizar mais o país. Somos uma bênção. Nós não temos aqui problemas de terremotos, não temos guerrilha, não temos terrorismo, não temos problemas de furacões, não temos essas situações que esses países muitas vezes enfrentam. O Equador é um país desses que existe realmente constante desgraça e miséria, carente de todas as formas. No momento atual nós estamos vivendo uma situação crítica. Existe um estado de sítio. Depois de certa hora, no momento depois das 7h30 da noite, existem, a maioria das províncias, que existe o toque de recolher, devido à situação que vive o país. Hoje em dia, ontem falava com a minha esposa, e ela exatamente confirmava isso, que existe uma inseguridade muito grande, devido que existe uma rivalidade entre a costa e a serra. Os da serra chamam os costeiros de mono, que seria macaco, e os da costa chamam o serrano de longo, que seria minhoca. Então existe um problema, uma rivalidade tremenda para que os irmãos vejam. E eu já me identifico como longo ali, sou como longo ali. Então, para que os irmãos tenham uma ideia, eu chego na costa,
longo, porque eu falo espanhol com acento, com um sotaque serrano, da Cordilheira dos Andes. E até mesmo o cheiro dos serranos também, porque ali os irmãos sabem que é muito frio, e nós temos trabalhado muito nisso, pelo menos no meu caso particularmente, a cada 2 dias, já não digo a todo dia, para ser sincero aos irmãos, a cada 2 dias, se obrigatoriamente faça frio ou não, temos que banhar-se. É um clima muito frio, não se soa, mas os irmãos ali, nós temos trabalhado nisso. É parte dos anos, às vezes eles ficam 1 semana, 2 semanas sem tomar um banho. E para que os irmãos tenham uma ideia, isso são coisinhas que eu gosto de dizer, porque aqui nós temos às vezes as facilidades, temos duchas quentes, e a maioria desse setor não tem iluminação, algumas cidades pequenas, e a água é fria mesmo, é gelo puro, e dificulta às vezes, muito difícil. E quando nos vamos à costa é um problema, porque o meu sogro é costeño, quer dizer, eu casei com uma muna, casei com uma muna, um longo com uma muna, e isso, às vezes, ao princípio havia uma rejeição com a minha esposa na igreja, porque longo com mona, e foi difícil, né? Mas tivemos ali, enfocando os irmãos, que para Deus não existe isso. Mono, costeño, serrano, todos somos um em Cristo. Brasileiros, equatorianos, peruanos, todos somos um em Cristo. Somos importantes para Deus de igual maneira. O fato de nascermos numa região, num país com melhores condições, isso não significa que sejamos diferentes. Somos iguais perante a Deus. Nós os amamos muito, os equatorianos. Eu os estranho aqui. Estou já sentindo saudade de estar com os irmãos ali. E ali também, eu disse ao pastor, foi difícil, quase que eu tenho que mandar fazer uma casa para mim, porque são casas pequenininhas. Os irmãos são de pequena estatura. E eu, a um princípio, vivia com a cabeça cheia de golpes, porque esquecia que a porta era baixa e dava com a cabeça na porta. Nos ônibus, vivo já com a cabeça já cheia de golpes, porque são aqueles ônibus pequenininhos, aqueles guaua, que se diz, são os pequenos ônibus que circulam na cordilheira, até porque as estradas são pequenas, são muito apertadas, e tem que ser ônibus pequeno. Um ônibus grande não passa nesse setor. Regiões montanhosas, né? E isso foi difícil também adaptar. A cultura, a comida também foi muito difícil. Temos que comer sopa, não comer feijão, comer milho cozido no lugar do feijão. E enfim, comer tortilhas de maíz, ou seja, de milho ou de batatinha. E uma mudança tremenda. Quando eu venho ao Brasil, eu aproveito. Todas as comidas por aí que me oferecem, não deixo passar uma, porque depois, irmão, é difícil, né? Muito difícil. Ter que tomar o té no lugar do café também, disse ao pastor, agora não perdoa um café por aí, porque não se usa ali o café. É o té, ou chá, né? O chá que se usa por ali, chá da folha de coca ou de outras folhas medicinais ali que existem. Então, isso são mudanças, irmãos, mas são Deus que nos dá capacidade. A um princípio, quando cheguei ali, eu falei, Senhor, tenho que voltar ao Brasil, quero a minha companheira brasileira, porque depois que eu cumpri aqui os meus 2 anos, eu volto para não voltar mais. E Deus falou, não, você vai, aqui mesmo você vai ficar, vai casar aqui, e graças a Deus, estou feliz, e a minha esposa, nos entendemos muito. O meu filho, David Alejandro, ontem, falava com ele, e ele disse, papi, por que não me levou? Por que não me levou? Eu disse, não podia te levar. Papi, quando viene? Eu disse, eu estou viajando para essa semana. Por que não levou mamãe? Eu disse, não pude levar sua mamãe, sua mãe também, porque eu fiz uma viagem rápida por terra. Pero, venga. Eu disse, já estou indo. Então foi difícil, irmãos, quase me saem lágrimas ali ontem na Telesp, né? E está muito contente, né? E os irmãos realmente muito gozosos, orando por nós, orando aqui pela igreja, pelo ministério, pelo pastor e por cada um de vós, porque tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, para Deus, não é em vão. Tudo que fizermos para Deus, e esta igreja é privilegiada de estar contribuindo com o reino de Deus. O Senhor Jesus nos chamou, cada um de nós individualmente. Em São João 15, versículo 16, ele disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, irmãos, nos escolheu para servir, nos escolheu para servirmos a Ele. E em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2, Deus aí nos faz uma chamada específica, quando disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela. Então Deus nos tem chamados, irmãos. Fomos chamados por Deus para fazer a sua obra.
E é importante trabalharmos enquanto é dia, porque sabemos que a noite vem, quando já ninguém pode trabalhar. Senhor Jesus, no livro de São João, no capítulo 20, versículo 21, e a parte B, ele disse: como o Pai me enviou a mim, eu também envio a vós. E na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de São João, ele disse: assim como tu me enviastes ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Então o Senhor nos tem enviado. Isso é, irmãos, importante para nós, porque muitas vezes nós dizemos: eu aceitei a Cristo. Eu até gosto de dizer, os irmãos, não aceitamos a Cristo, senão que Cristo nos aceitou a nós, porque foi Ele que nos escolheu, Ele nos chamou. Isso, irmãos, é importante para uma salvação tão grande, e vale a pena nós contribuirmos, dar tudo o que pudermos dar por causa da obra de Deus, porque sabemos que o Senhor Jesus disse que este Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, Mateus 24:4, em testemunha a todas as nações e línguas, para que depois disso venha o fim. E para isso temos que pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo, e isso é o que temos feito. O Equador é um país necessitado, tanto espiritual como também na área material, e que a igreja aqui orando, sabemos que a oração dos justos podem muito em seus efeitos, e isso que os irmãos têm feito, têm orado, e nós somos testemunha da eficácia dessa oração, pois a minha esposa, que estava com uma enfermidade, possivelmente, inclusive ameaçada de ser maligna, um problema de um tumor no útero, e aqui os irmãos oraram, e depois de alguns meses fomos diagnosticados pelo médico de que já havia sido desaparecido aquele tumor. Então, irmãos, nós servimos um Deus vivo, um Deus que pode fazer muito, e que a oração dos justos podem também muito em seus efeitos, e que possamos seguir adiante com este ânimo de fazer missões, porque missões está no coração de Deus. Missões é o motivo pelo qual a igreja subsiste, porque sabemos que quando o Evangelho terminar de pregar, o Senhor Jesus virá buscar a igreja, já não mais existirá a igreja. Então a igreja é o motivo, que estar aqui, o motivo da igreja é missões. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 29:19, ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, meus amados, é uma incumbência, é uma responsabilidade muito grande, e nós podemos fazer missões de diversas maneiras, mas pelo menos existem 3 que eu creio que todos nós podemos fazer. Ou seja, podemos ir ao campo missionário, podemos também contribuir com aqueles que foram, e podemos interceder por aqueles que estão em frente de batalha. E é isso que os irmãos têm feito, e os irmãos são realmente privilegiados por Deus. São realmente privilegiados por Deus, porque é uma oportunidade, meus amados, que Deus nos tem dado, de participar, de estar nos antes. É uma extensão da igreja do centenário que está ali, e um povo que também ora, e que tem o mesmo sentir que os irmãos, e estão realmente animados, muito gozosos e abundantes na obra do Senhor. Meus amados, que possamos continuar com este ânimo, continuar com este desempenho de fazer missões, de orar, porque a seara é grande, como eu já disse aos irmãos. Nós temos que fazer um pouco de coisas ao mesmo tempo, porque o tempo é muito pouco e os obreiros também. A seara é grande. Existem, como eu já disse, cerca de 200 cidades que não têm uma igreja evangélica. Nós já temos, neste ano, empreendido 18 células de evangelismo nos lares. Tem sido um êxito. Nós temos trabalhos de visitas, estudos bíblicos diários. Saímos na manhã e retornamos na noite. Trabalho muito sacrificado, mas é o único trabalho que tem dado êxito. Existem ali outros missionários americanos que têm ido a essa região e não tiveram êxito, porque foram aqueles trabalhos relâmpagos. Fizeram uma campanha, e não tiveram êxito, porque é um trabalho de persistência. É um trabalho de persistência. Tem que estar continuamente fazendo discípulos. É como o apóstolo São Paulo, em Gálatas 4,19, que ele tinha uma preocupação constante. Ele disse aos Gálatas: filhinhos, pelos quais eu volto a sentir dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Este amor, esta preocupação, até ver Cristo formado neles. Isso tem sido o nosso desafio, tem sido a nossa entrega, tem sido realmente um trabalho de sacrifício, mas, como eu já disse aos irmãos, gratificante.
edificante, porque em Cristo somos mais que vencedores. E que cada um de nós possamos colocar aonde Deus quer que coloquemos, como Isaías, no capítulo 6, versículo 8, que pôde dispor para Deus, uma vez que teve já ali aquela visão de Deus, ele pôde ouvir a voz de Deus. E quando Deus disse: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E ele pôde dizer com convicção: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que possamos também estar nesse espírito de Isaías, disposto a ouvir a voz de Deus. E se Deus te manda também ir ao Equador, ir no Brasil, em regiões carentes, em regiões difíceis, que você possa ouvir a voz do Senhor e dispor, porque quando Deus realmente nos chama, Ele garante, Ele é fiel. E ainda que pareça difícil, ainda que para nós, quem sabe, não é aquilo que gostaríamos, mas depois vamos ter alegria de saber que é sempre o melhor, porque Deus quer sempre o melhor para nós. E quando nós nos colocamos na vontade de Deus, todas as outras coisas marcharão bem. Que possamos, neste mesmo espírito, seguirmos com esta obra que temos realizado e que muito precisa ser feito. Hemos feito muito pouco pelo que necessita ser feito, pois a palavra de Deus diz que existe uma necessidade muito grande, devido a seara ser grande e os obreiros ser muito pouco. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 14 e 15, o apóstolo São Paulo nos deixa um desafio muito grande. Disse: como ouvirão? Como pois invocarão naquele de quem não ouviram? Como pois ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, meus amados, que deixamos aqui esse versículo e que possamos, com este espírito de missões, seguir cada dia fazendo missões, porque esta é a vontade de Deus. E eu os felicito, os parabenizo por esta grande visão de fazer missões, porque esta é uma igreja missionária, é uma igreja que está realmente no coração de Deus, e que nós ali estamos constantemente orando para que possa os irmãos abundar em tudo, possa haver prosperidade em tudo, pois tudo aquilo que fizermos somos recompensados, pois o Senhor Jesus disse que tudo aqueles que deixaram casas, que deixaram pais, que deixaram famílias, que deixaram bens por causa do seu reino, vai receber 100 vezes mais ainda nessa vida, e por fim a vida eterna. Vale a pena servirmos a Jesus. Que Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Alguém quer fazer uma pergunta para o irmão Belmires sobre o trabalho, alguma dúvida, alguma curiosidade que você tenha sobre o campo? Pois não vai. Pastor, eu gostaria muito que o irmão Belmires contasse para a igreja aquele episódio dos guerreiros no ônibus. Porque o pastor falou sobre esses fenômenos da natureza que nós não temos aqui. Mas a gente ainda pode pegar um ônibus aqui para a cidade e não correr tanto risco como não correu no dia. Hoje tivemos aqui uma entrevista com a irmã e eu dizia que no momento do Equador, devido a toda essa turbulência, tem surgido grupos subversivos, guerrilheiros e paramilitares. E entre a parte interandina, ou seja, do norte ao sul do Equador, na parte dos Andes, ou da parte da cordilheira até a costa, é muito frequente nesta selva, essa região de guerrilheiros, que faz quase 2 meses que eu tomava um ônibus ali para dirigir a um trabalho que nós estamos abrindo. E de repente, quando eu tomo o ônibus, eu percebi que tinha 2 elementos ali que seriam guerrilheiros. Ao entrar no ônibus, Deus me fez sentir que esses eram elementos estranhos ali, porque quando nós estamos, irmãos, na frente de trabalho, frente de combates assim, Deus nos dá muita sensibilidade e experiências, e eu, ao chegar, eu já tinha essa certeza que era. Mas da mesma maneira que eu tive essa certeza, Deus também me deu a segurança de que eu podia estar confiado, que nada ia passar comigo. Entrei, sentei atrás, num assento atrás do motorista. De repente eu tirei, porque eu não uso, dificilmente, eu uso terno, eu uso uma blusa de lã de ovelha e o meu imbornal, podemos chamar aqui no Brasil, com meus folhetos e a Bíblia, e tiro a minha Bíblia, ou melhor, antes de tirar a Bíblia, eu dirijo até o banco de trás e vou sentar ao lado deles. Quando eu sento ao lado deles, eles começam como que se fosse preparado, né?
pensando que eu fosse reaccionar ou descobrir ou conhecia qualquer coisa parecida assim. Mas eu tiro, quando eu tiro era a Bíblia, eles se assustaram. Eu tiro a minha Bíblia e abro a minha Bíblia e começo a ler. Andou uns, quem sabe 500 metros ou um pouco mais, entrou outros elementos e já foi entrando com metralhadora na mão. E foi entrando e foi fazendo aquele rebuliço tremendo, e eu tranquilo estava. Digo aos irmãos que eu nem me mexi. E eles foi todo mundo no chão e tal, e aquela coisa, e eu não fiquei no chão. Passou por mim, foi no que estava de trás, colocou no chão, e a todos ali com metralhadora, essa coisa, e eu tranquilo. Depois mandou o motorista parar, e eles foi limpando a todo mundo, roubando, e eu estava orando ali em espírito, porque às vezes eles violam as mulheres, e se reaccionam, eles disparam, fazem qualquer coisa. Porque eles fazem isso para poder arrecadar recursos para os seus grupos, né, de droga, tráfico de droga e compra de armas, essa coisa. E uma mulher estava desesperada aí diante de mim e dizendo: Diosito, Diosito, Deusinho, Deusinho, Virgenzinha, porque eles usam muito diminutivo, né, Virgencita. E eu tranquilo, eu digo: nada de Virgencita, aqui é Jesus, o único que pode fazer alguma coisa. E bem, e ali eles terminaram tudo, passou por mim, me olhou, foi no da frente, deu volta, e depois o pessoal: mas o senhor, o que o senhor tem com eles? Não, eu não tenho nada, eu tenho com Jesus. Com eles eu não tenho nada. Porque se assustaram, porque ninguém se escapou. E comigo, eu estava tranquilo, como eu digo para os irmãos aqui. Foi algo que eu vi mesmo assim, um livramento de Deus. E depois daquela senhora que estava na frente, eu comecei a falar com ela ali um pouco, confortá-la, porque ela entrou em um estado de histeria, ficou uma coisa assim, descontrolada, porque sempre tem alguns que descontrolam mais do que o outro. E depois disso eu vi realmente o livramento de Deus. Então é uma região muito difícil, e não faz muito tempo também teve um carro de uns missionários que passou ali na cordilheira e foi assaltado, mas a eles mesmos não fizeram nada. Quando descobriu que eram missionários, eles deixaram passar, porque eles respeitam muito, irmãos. Isso é uma bênção, né? Respeita muito os missionários. Na Colômbia tem sido mais difícil, porque eles têm sequestrado missionários, sequestrado. E ali, graças a Deus, até o momento não tem acontecido isso, mas tem sido um trabalho de riscos. Mas nós estamos preparados, porque o Senhor nos tem ajudado até aqui. Não sei se respondi a pergunta do irmão ou faltou alguma coisa. Alguém mais quer fazer uma pergunta, irmão Belmires? Irmão Antônio Osvaldo. E a forma que o senhor achou para chegar até elas para fazer um estudo bíblico? Eu gostaria que o pastor falasse qual o método dos quais você chega para iniciar o estudo. Muito bem. Então ali, irmãos, foi muito bom a pergunta do irmão. Nós, de início, nós não falamos da Bíblia para eles. Primeiro nós fazemos amizade, fazemos uma visita. Eles nos acham, primeiro acham que eu sou jogador de futebol. Acham que eu sou, em que equipe o senhor joga? Eu jogo bem, alguma coisa eu tenho que dizer, eu não jogo futebol, dou alguma saída, né? Mas às vezes eu vou jogar com eles, mas para passar tempo. Mas não sou jogador profissional, né? Para passar tempo e busco alguma forma. Ou às vezes dou alguns cursinhos de português ali na hora que posso, né? Distribuo alguma coisa, busco chamar a atenção, e isso tem sido um meio também. Tem sido um meio. Hoje tenho a minha esposa, já facilita, porque a minha esposa também trabalha com crianças, faz algum trabalho com crianças, porque existe uma região desse setor que não existe escola. Então a minha esposa trata de fazer uma escolinha ali para o espanhol, para eles. Então através do pai, manda uma lembrancinha, alguma coisa. Então é alguma forma que ela se aproxima das mulheres, e por aí nós entramos, ou outras vezes eu faço isso, ou alguma coisa que eu busco divulgar do Brasil, tem sido uma forma. E às vezes de casualidade, tem casos que eu de vez, eles já vê a diferença, porque eu em seguida já vê que eu sou estrangeiro, e isso já facilita uma comunicação, diversos temas, do futebol, do Pelé, da política, da moeda brasileira, né? E isso tem sido aberturas que Deus tem dado. Por esse motivo, por esse caminho eu tenho entrado, e numa segunda, terceira oportunidade máximo, então eu começo a falar. Nós queríamos fazer um estudo bíblico. Mas nós não mudamos de religião? Não trazemos religião, é estudar a Bíblia. Você não gosta da Bíblia? Claro, eu gosto da Bíblia. Vamos estudar a Bíblia juntos. Porque ali tem os testemunhas de Jeová, que se dizem testigos
E eles fazem um trabalho de casa em casa. E às vezes eu ando também com esse trabalho e uma vez um senhor me disse: o senhor é testigo? Eu digo: sim, mas não de Jeová, de Cristo. Ah, mas eu sou caça-testigo. Caça-testigo, você caça-testemunho, mas não sou testigo. Então tem sido, irmãos, formas, existem várias formas assim espontâneas que surgem. Não existe uma única, são várias. Às vezes por uma comida, às vezes a minha esposa faz uma comida lá, uma vez fizemos uma comida brasileira, imagina eu querendo fazer uma comida brasileira. A feijoada ali, foi uma oportunidade que vieram, a feijoada. Levei uma vez uma farinha, vamos, farinha. O pessoal provava a farinha, como não via um sabor, né? Porque a farinha, sabor de farinha, né? Não é tão assim, para comer farinha, quem come um prato de farinha, ninguém come um prato de farinha. Todos queriam provar farinha, vamos ver a farinha. E aí farinha, depois eu mostrei outra farinha para eles, esta farinha. Foi uma oportunidade ali, teve a oportunidade de eu já de vez compartilhar. Então tem sido assim, várias formas, né, o método. Como estrangeiro, no caso seu ali, seu ajuda, tal, perante o governo do Equador, existe uma dificuldade, existe algum empecilho, uma fiscalização até sobre o seu trabalho na obra de evangelismo ou totalmente à vontade? Nesse aspecto não. A única dificuldade que está existindo no momento é enquanto a questões legais para entrar no país. Não sei se vocês vão entender. Mas depois que já está desenvolvendo, não tem tido problema. Até porque nós estamos numa região mais esquecida do Equador, no sul do Equador. Estamos, para o Equador é muito longe, estamos a 13 horas e meia da capital. Então ali existe 2 policiais, em todo esse setor, 2 policiais, que às vezes estão borrachos. Então, irmão, imagina, estamos numa terra como se esteja de nada. Difícil. E isso, por um lado, tem umas vantagens, né? De que como não tem fiscalização, não tem nada, agora em Quito já existe um problema mais sério. O que tem preocupado agora é essa questão da divisão. Da divisão. Porque os guerreiros ficariam nas cordilheiras. Exato. E viria uma Correto. maior. Isso, exatamente. Exatamente, essa é a preocupação. Porque, falava com a minha esposa ontem, eles estão inclusive tentando evitar um problema generalizado, porque quer separar a província mais grande do Equador do resto do país. E isso pode causar um conflito interno muito sério, já que nessa região dos Andes está atuando os guerrilheiros. Não é uma coisa no nível de Colômbia, digamos assim, mas já estão aí atuando os grupos, e o governo então está tentando reprimi-los para que isso não se generalize uma violência como na Colômbia, que é uma coisa tremenda, né? Ali os paramilitares vão executar aqueles que, segundo eles, apoiam os guerrilheiros. Chega numa família de campesinos, de camponeses, e se ali passou um grupo de guerrilheiros, eles matam todinhos, porque, segundo eles, esses camponeses estão dando apoio aos guerrilheiros, quando às vezes não tem nada a ver, senão que os camponeses, por medo, permitem que os guerrilheiros entrem, pegam alimento, pegam animais, não que eles estão apoiando, senão que se chega um grupo de metralhadora, leva tudo, mas não que eles estão dando apoio. Então os paramilitares que são contra os guerrilheiros acham que é um apoio e elimina de uma só vez 15 camponeses, pessoas inocentes que não tem nada a ver. Essa é a barbaridade que existe. Que Deus ajude que cesse no Equador, que está recém começando. Respondido a você? Sim. Não parece falou que tem 4 congregações, e o irmão visita constantemente essa congregação? Visito. É pelo menos uma vez por semana, porque nós temos os trabalhos, as células, né, que me absorvem muito tempo, né? E cada uma dessas, pelo menos na sede, já tem um pastor local, ou seja, equatoriano, né? E nós estamos em rotativo, né? Porque o trabalho de frentes de célula tem sido eu e alguns grupos de irmãos que se identificam, que nós temos convocado para esse trabalho. Porque às vezes, na igreja, por exemplo, se você dá um folheto, eles às vezes nem recebem. E se recebe, não vai na igreja. Às vezes um familiar convida, eles não vão. Então a gente tem que ir até eles, porque eles não vêm. Mas quando eles já estão tocados pela palavra, aí eles vêm. Do contrário, não vão. Porque nós estamos aí naquele setor ainda de que uma vez passamos numa praça ali, e passou umas freiras, ou monjas, como se disse ali, e nos viu ali com os folhetos, com a Bíblia, e viraram a cabeça para um lado, cuspiram no chão, e saiu para um lado como excomungando, como Jesus, perdoa-lhe, Senhor, porque não sabe o que faz, pela ignorância, né, do povo.
Mas nós estamos orando para que Deus possa também fazer dessa nação uma nação como a nossa, que temos uma abertura total e já não somos considerados como há muitos anos, um povinho. Hoje nós somos um grupo muito significativo e o Brasil tem sido destacado, não só no Brasil como fora, com envio de missionários. Por todo lado a gente encontra missionários brasileiros, né? Isso para nós é um privilégio. Sabemos que o Brasil está realmente investindo em missões, apesar de que algumas igrejas não têm dado o seu apoio, mas existem igrejas como essa que têm identificado plenamente com o trabalho de missões. Não sei se respondi a pergunta. Mas alguém tem alguma dúvida, uma curiosidade dirigida ao nosso missionário? Pois não. Só que você citasse sobre o ministro da igreja, eu vou dizer sobre a nossa conversa, como você está dizendo, que existe muita discriminação. O estrangeiro não chega num lugar, principalmente guerrilha, esse tipo de coisa, né? Da forma que o senhor fez para mostrar que o senhor é um estrangeiro diferente, através da organização, através do convívio do dia a dia, por exemplo, para passar para a igreja, fez para que eles vissem que o senhor não era um estrangeiro diferente deles. Exato. Então, para começar, como eu disse, pelo comportamento. Como eu já tenho a facilidade de ter me casado lá, quando eu estou lá eu visto como equatoriano, eu como equatoriano, apesar de que eles me olham assim meio raro, né, porque não tenho cara de equatoriano, nem altura de equatoriano, mas eu tenho identificado com eles em tudo. Muitas vezes eles se sentem de que como estrangeiro existe uma diferença muito grande, eles se inferiorizam muito. E às vezes eu tenho ido e comido com eles aí no chão mesmo, junto com eles, e eu até dizia outro dia, não sei se foi para a irmã aqui, que nós tocamos outro dia comer uma comida, uma salada até com gusano. O gusano é o bicho, né? E difícil ali, aquele aperto, mas eu não podia rejeitar porque era uma opção difícil. Mas aquela família recém, eu estava mostrando para eles que não havia diferença, estava mostrando para eles que eu era igual a eles, que somos iguais, e que por isso tinha que comer juntos, tinha que andar juntos. E isso tem sido o motivo de termos uma aceitação, porque tivemos ali uns gringos, como se disse, eles tudo bem programado, né, não tem problema de dinheiro, alugou a sala e tal, mas não ia fazer esse tipo de convívio. Então existe uma indiferença, uma frieza, digamos assim. E por esse caso é o que tem sido difícil, tenho identificado. Exatamente no início, quando eu estive ali, foi um tanto difícil, pois, inclusive, um episódio que aconteceu comigo no início, e como eu dizia para os irmãos, que eu entro um dia num ônibus, isso foi recém, e eu tinha dito que eu era igual, que estava tentando passar a todos, e os irmãos, que não existia diferença, porque na realidade não existe. Ainda que é difícil, porque na realidade é um choque muito brusco. Não é fácil, os irmãos. Não digo que eu fiquei ali em aperto, né, sem saber, olhando como é que eu faço aqui, mas não tinha opção. E nesse ônibus entra uma senhora, como usa muito nos ponchos, no qual carrega a criança amarradinha sobre as costas, e não estava com um cheiro tão agradável, digamos assim. E entra e senta comigo. E essa mulher tinha um saquinho, uma funda que carregava um cuy. O cuy é um animalzinho parecido a preá. E ela encostava aquele saco na minha perna e o cuy me metia a unha na perna. E eu digo, meu Deus do céu. E eu olhava para ela e ela afastava o saquinho e depois voltava a unha na perna. E eu já estava sem poder mexer. E o cuy tem umas unhas afiadas mesmo, né? E me vencia a calça. E aquela senhora me apertava porque era um pouco meia corpulenta, digamos assim. E eu fiquei do lado da janela e não tinha opção. A criança em cima de mim aqui apertado e o cuy para o outro lado. E eu fiquei ali numa situação difícil. O ônibus ali, irmãos, eles carregam pessoas até em cima do ônibus. Não é brincadeira, são aqueles ônibusinhos que em cima tem uma espécie de bagageiro e as pessoas vão agarradas ali em cima. Vai agarrado. E eu não tinha opção. O ônibus ali, uma neblina tremenda e um frio também. E eu abro a janela e essa mulher começou a falar em Quichua. E em Quichua, irmãos, eu estou recém apenas algumas palavritas como taíta, né? Taíta, guaua, muito pouco. Tentei comunicar com ela, depois eu descobri que ela estava falando Quichua, mas que ela também falava espanhol, não era muito. Então eu comecei a dialogar com ela, convenci ela a tirar esse saco e colocar do outro lado, porque me estava incomodando muito.
Mas eu não podia demonstrar àquela mulher uma indignação, não podia demonstrar assim uma repugnação, né? Como às vezes até mesmo entre equatorianos, existem aqueles que já estão civilizados nas grandes cidades, que nesses lugares que eles vão, eles menosprezam os próprios equatorianos, que seria indígena, né? Povo, entendeu? E isso é o que cria às vezes a guerra ali. E eu coloquei ao lado daquela senhora, depois fiz um convite para ela, não aceitou. Me conheci o endereço dela, depois uma outra oportunidade eu com a minha esposa estivemos por ali, não nos recebeu, na terceira vez ela nos recebeu, e essa família hoje já, irmãos, está congregando conosco, ainda não se fez membro, essa mesma mulher, e aí de vez em quando eu lembro para esse irmão, mas ela tem um amor tremendo, sempre quando eu vou ali ela me oferece cuy, eu digo, irmãos, aquele cuy que me esteve aqui, e ela nos oferece o cuy, irmãos, nos oferece o cuy, é um prato, digamos assim, o melhor prato para eles ali é o cuy. Sempre que vai, eles servem um cuy com milho cozido. E também foi tremendo. A minha esposa, como é costenha, não comia cuy e aprendeu a comer cuy comigo. E isso foi um dos fatores, né, também que nos fez aproximar, pouco a pouco. Não sei se respondeu. Pastor, eu gostaria de tirar uma curiosidade, né? Por duas vezes o senhor mencionou a presença do padre, muito marcante, porque são todos católicos, né? Certo. E cada vez que o senhor se aproxima para falar de Jesus, da Bíblia e tal, eles vão se questionar com o padre. Em algum momento o senhor teve algum conflito, ou o padre lhe procurou, coisa desse tipo? Não. Uma vez tivemos assim, não direto, porque nós gravamos um programa, se bem que essa rádio não está mais em ação, nós estamos orando para que ela volte em ação. Nos procuramos a fazer um programa ali, um programa no sul do Equador que chama La Voz dos Andes. Existe uma rádio em Quito, mas não é a mesma que existe no sul. E tudo ali, como eu disse, o padre é a autoridade máxima, o padre é que manda tudo, manda inclusive no presidente, manda no governo. E quisemos fazer esse programa, e ali eu disse, não, aí você tem um missionário aí brasileiro que está fazendo muito barulho aqui, ou seja, fazendo muita reviravolta, né? Segundo eles, estávamos colocando o povo em contra da Igreja Católica, e não tem nada a ver, senão que é a ideia deles, né? A ideia deles. E o programa que íamos fazer na rádio, eles disseram que não podia ser feito em vivo, tinha que ser gravado uma fita, e o padre tinha que analisar o conteúdo. Então os irmãos imaginam. Então nós fizemos, como nós estamos pregando a Cristo, não tem nenhum problema. E nós estivemos orando, depois de uns 6 meses recebemos o visto bom, mas isso foi difícil. O padre queria que fôssemos lá e que nos vamos. E aí depois um sacristão deles, irmãos, ele mandou esse sacristão, e nós temos a foto dele aí. Esse sacristão hoje congrega conosco, ganhamos o sacristão. Então agora tem que mandar o padre também. E o padre nunca quis. Uma vez me saudou, porque não tem como, todo mundo me conhece. Ele me saudou assim de longe, passou no carro e eu a pé, né? Nos saudamos aí. Mas é um padre jovem. O outro que estava era um padre já maior, mais de idade. Esse era tremendo. Não aceitava nem a ideia. Esse parece que simpatiza um pouco, mas não está a favor de jeito nenhum. Mas parece que existe uma certa flexibilidade, porque ele foi o que deu o visto bom para que nós colocássemos na rádio o programa. E esse programa passava de segunda a sexta, 1 hora, de 5h30 a 6h30 da tarde, mas a rádio agora está fora do ar, está com um problema técnico e nós estamos orando para que isso possa. É uma rádio pequena que tem um alcance assim, até mesmo 20 quilômetros máximo, né, de distância da cidade, mas é um trabalho realmente muito bom. Não sei se respondi, irmão. Obrigado. Irmão, quanto ao batismo, devido ao frio, é difícil? Isso, irmã, é difícil. É difícil. Inclusive é no rio. Eu tenho um rio, o único rio que passa aí nesse setor da cordilheira por onde estamos. Chama Rio São Francisco. Rio São Francisco. E a água é gelada. A gente quando faz. O último que teve eu estava no Brasil. Foi o pastor Carlos, que está lá no Equatoriano, que realizou. Eu até tenho uns negativos aí. E estava nesse dia, eu creio que o dia mais quente estava 21 graus. Mas a água é muito fria, porque a água desce da cordilheira. Então você imagina, quando leva os irmãos à água, que os irmãos emergem na água, só isso dá um susto, que é um problema. O problema são as irmãs maiores de idade. Saem dessa água que tem que ficar quase o dia todo tremendo, irmãos.
Imagina, se eles ali para banhar é um problema, tem que meter nessa água fria, é um problema. Sinceramente, e a gente tem que converter o mesmo, senão não vai não. Dá qualquer coisa para não batizar. Não, vamos deixar, porque a não ser que, como eu vou fazer uma água, esquentar a água do rio, é um problema. Isso aí nem o sol não faz, muito frio, porque a vinda descendo da cordilheira. Né? Mas alguém tem uma pergunta para fazer? Aproveitem, hein, que são 10 mil quilômetros de distância que ele está de nós. 10 dias e 10 noites de viagem de ônibus. Alguém tem mais uma pergunta? É gostoso isso aqui. A igreja se recicla, né, na obra missionária e se estimula. Uma pergunta. Uma pequena colocação. Não é pela primeira vez que ele está entre nós. Na terceira vez, segunda ou terceira vez, né? Isso comprova-se a autenticidade do seu trabalho ali, o seu caráter, uma pessoa que está realmente executando um trabalho dessa natureza naquele local. E há muitos aventureiros por aí que chegam aí fazendo reivindicações e quando pega a verdinha, desaparece e nunca mais volta. Né? Não é o caso do pastor Bermines. Mesmo sabendo das nossas carências e que pecou no que diz respeito à ajuda, mas ele tem sido compreendido e agradecido. Só a presença dele entre nós nos faz entender tudo isso que ele tem falado. Né? Então, é de valorizar esse trabalho e, na medida do possível, nós fazer aquilo que temos feito aqui agora. É apenas uma colocação de apreço ao seu trabalho ali, principalmente uma vez que eu mencionado tantas vezes que nossa igreja está sendo representada ali também. Muito obrigado, irmão, pela palavra e é exatamente isso. Pois não. Ah, meu José. Tá bom. No final, depois a gente pode conversar isso. Não tem problema. Tem um cui lá para nós? Oi. Ou um porco, irmão. Um porco assado inteirinho no espeto, assim. Vou mandar. Eu prometi ao pastor dessa vez, porque eu estava com um problema. Agora eu consegui uma câmera fotográfica. Porque era um irmão que fotografava para nós. E justo quando necessitava fotografar, o irmão não estava. Porque é o único fotógrafo, irmãos. Tem uma câmera, é o fotógrafo do lugar. Então se imagina, indo para aqui, para lá, para aqui, para lá. E era uma dificuldade. E agora eu quero, já com a câmera, tomar uma foto ali de como eles fazem um porco, ou seja, um chancho típico ali. E os cui também, quem sabe uma próxima vez, não vivo, né? Trazer um cui vivo vai ser um problema. Eu não sei quando o pastor ia ali, ele trazer um cui ali. Muito bem, senhores. Enquanto o pastor falava, eu fico imaginando que se é uma coisa que eu sempre invejei muito, foi o trabalho do missionário. Eu sempre invejei muito o trabalho do missionário. Eu sei que inveja é pecado, mas essa inveja eu vou ter que carregar comigo. Não tenho conseguido me livrar dela. Porque desde que aceitei a Jesus Cristo, eu li muito sobre as vidas dos missionários. Eu li 2 volumes, intitulado Heróis da Fé, em 2 volumes. E falava dos missionários. E me apaixonei muito pela obra missionária desde cedo, na minha experiência com Cristo, com 18 anos. E então, as biografias, eu estava pensando que é um privilégio muito grande ser missionário. É um privilégio muito grande. De modo que eu me sinto, ao fazer missões a partir do Brasil, a partir da igreja, eu me sinto compensado por Deus não ter me escolhido para ir. Ele não me escolheu para ir para o campo, mas Ele me deu a oportunidade de me engajar nesse trabalho, de ter uma igreja que ama a obra missionária, e foi a compensação que Deus me deu. Então, toda vez que a nossa igreja faz missões, toda vez que ela atinge os seus alvos, e quando ela adotou o irmão Belmires, isso foi o cumprimento de um sonho do meu coração, que bateu com o sonho do coração desta igreja. Creio que teremos, pastor, outras oportunidades de ter o irmão aqui. Sei que todos gostariam de perguntar mais, o tempo foi embora, mas eu tenho certeza que a presença dele entre nós
inclusive, apesar de ser por motivos de saúde, mas propiciou a passagem dele por aqui. Isso vai representar um reforço na nossa motivação missionária. Eu tenho certeza que a igreja vai se voltar mais para esse trabalho, vai investir mais nesse trabalho, vai apoiar mais esse trabalho e vai se fazer mais presente lá no Equador, que é o nosso campo específico. Nós estamos com a Junta de Missões Mundiais, fazendo missões em vários países do mundo, pelo plano cooperativo e pela oferta de missões mundiais. Mas Deus nos deu um campo nosso e deu um missionário nosso. Então eu tenho certeza que essa presença dele aqui redundará num revigoramento, né, de nosso amor pelo trabalho de missões, nosso amor pelo nosso missionário. Nós não conhecemos a família ainda, vamos conhecer, de modo que eu já estou me preparando para comer salada com guisano, né? Deve ser gostoso. Vou perguntar para ele depois se ele gostou do bichinho, isso é bom. Não sei se terei essa oportunidade um dia de visitar esse campo, mas se for lá, eu vou ter que passar por tudo isso, me preparar psicologicamente para passar por tudo isso. Mas é uma alegria muito grande. Então eu estava pensando, eu vou ter que dar um encerramento, por causa do tempo, mas dizer que nós estamos na esteira de um povo, amados irmãos, que sempre teve missões como a principal tarefa da igreja. De modo que uma igreja batista que não faz missões, ela não tem o direito nem de usar o nome. Ela está usando esse nome por usurpação. Não tem direito de usar, porque está contradizendo o que o rótulo diz. Então, ser uma igreja batista, ou ser um batista, é ser um missionário, é amar o mundo, é ter o mundo no coração, ter vontade de ir. Mas se Deus nos chama, prover para quem vai, sustentar quem vai, sustentar com oração, sustentar com calor humano, sustentar com a verdinha, certo? Porque é um privilégio que Deus nos dá, é um privilégio, porque é o mínimo que se pode dar, é o valor material, o valor financeiro, isso é o mínimo. O difícil é dar a vida, o difícil é dar a vida. Então alguém está dando a vida. Para nós foi o mais fácil, não é isso? Então fico feliz, senhores, porque nos nossos dias de tanto desvirtuamento da fé, de tantos mercenários, o que o irmão Henrique levanta é uma questão real. O mercenarismo da fé está disparado no mundo hoje. O mercenarismo da fé está disparado no mundo hoje. A fé hoje é vista como prosperidade, e quem mais prospera é o que prega a prosperidade. Porque prospera em cima da inocência, prospera em cima da inexperiência e da ignorância das massas que o seguem. Agora, pregar o evangelho de verdade, o arrependimento, a fé em Jesus Cristo, é um trabalho extremamente difícil, certo? Que não traz compensação material para o homem e lhe cobra muito, de modo que dou graças a Deus, porque embora a generalização do mercantilismo da fé esteja aí, homens como o irmão Belmires e tantos outros missionários batistas brasileiros no mundo dignificam a obra missionária e são realmente uma honra para o povo de Deus. Vamos orar por este irmão, por sua família, por seu trabalho, e que a igreja realmente se ligue espiritualmente com a obra no Equador. Quero dar 3 exemplos. O primeiro exemplo foi Bill Wallace, que formou-se nas melhores universidades dos Estados Unidos em medicina. Tão brilhante foi seu curso que ele foi convidado a ser professor na faculdade onde se formara. Então, uma carreira brilhante pela frente, um homem brilhante. E então, na década de 30, ele sentiu a chamada para ir para a China. Então, um homem formado em uma das melhores universidades de medicina do mundo, com honras e destaque, convidado para ser professor naquela escola devido ao seu aproveitamento. Ele sente a chamada para ir para a China, mas não é para Pequim, não, nem Nanquim. Ele foi para o interior da China. Como missionário médico e missionário, Bill Wallace ficou ali alguns anos, morando em cabanas, andando naqueles pântanos, pregando o evangelho e tratando das doenças do povo chinês.
Em 1937, o avanço do exército japonês chegou à China e Bill Wallace foi preso, confundido pelos japoneses como um espião norte-americano, porque era um estrangeiro na China, um homem bem educado, bem formado, loiro, olhos azuis, alto, e nunca caberia na mente do exército japonês que um homem nessas condições estivesse ali por amor àquele povo. Então eles achavam que ele era um espião avançado dos Estados Unidos, torturaram o homem até a morte. Então Bill Wallace morreu, jovem ainda, selando com seu sangue seu amor a missões. O nome dele está na galeria dos heróis da fé. Eu admiro muito essa biografia e eu sugiro aos irmãos que leiam a história de Bill Wallace. Outro homem foi David Livingstone. David Livingstone deixou a Inglaterra porque se apaixonou pela África e foi para o território africano, no meio das tribos, no meio de nações e de raças, na Idade da Pedra. Ele descobriu rios, descobriu lagos, ele fez mapas. Vocês não imaginam o que aconteceu com a vida de David Livingstone? Depois de 5, 6 anos no campo sem ganhar uma, não converteu ninguém, 5, 6 anos. Ele recebe uma carta da Inglaterra, os irmãos perguntando o que ele precisava. Ele diz: mandem um aparelho de ceia, pela fé, porque não havia ninguém para celebrar a ceia. E quando o aparelho de ceia chegou, ele já tinha os primeiros convertidos para celebrar a ceia com o novo aparelho. David Livingstone mais tarde faleceu e os africanos fizeram um pedido para o Império Britânico. Pediram que o coração dele fosse enterrado na África. E assim aconteceu. O coração foi tirado e o coração de David Livingstone está sepultado no território africano. Está o amor que os africanos sentiram por aquele homem que deu a vida para levar-lhes Jesus Cristo. O outro foi David Brainerd. David Brainerd, um jovenzinho, na casa dos 20 anos. Ele se apaixonou pelas missões aos peles vermelhas americanos. Ele montava em seu cavalo e ele saía, ia para as pradarias, ia para as montanhas, ia para os vales, pregar para os peles vermelhas. Faleceu com 29 anos. 29 anos. E morreu, sabe por quê? Ele adquiriu uma doença respiratória pelas intempéries, pelas viagens que fazia, não raro com temperaturas abaixo de 0. Então ele apanhou uma doença grave nos pulmões e passou para a eternidade no verdor dos seus 29 anos. Outro herói da obra missionária. O que dizer de Adoniran Judson? O que dizer de William Carey? E de tantos outros nomes que nos trazem uma verdadeira honra de sermos servos de Jesus Cristo. Existe gente muito fiel, existe gente muito sincera, existe gente realmente comprometida com a salvação das almas perdidas. E essas pessoas merecem de nós todo o nosso apreço, todo o nosso amor, todo o nosso apoio, todo o nosso incentivo. Eu vejo no irmão Belmires a encarnação de um destes homens. Eu admiro muito. E a autenticidade de sua chamada, a autenticidade do seu trabalho nos edifica. Quando eu fico perto dele algumas horas, eu cresço muito no meu amor pela obra missionária. Por isso nós dedicamos o culto desta noite para ouvi-lo falar, para receber o calor de sua presença, que tenho certeza que Deus preparou isso para nós hoje. Não tínhamos combinado coisa nenhuma, eu não sabia que ele estaria aqui. Foi no quarto domingo, deu tudo assim de uma maneira tão certa que somente o Senhor Deus preparando este momento para nós. Que os irmãos voltem para a sua casa hoje nesse espírito, né? Pedindo a Deus que abra para todos nós o nosso coração, nos dê condições de reforçar o sustento missionário e mantenha sempre esta igreja nessa linha. Nós nunca abramos mão, nunca fechemos as portas de nossa pregação nas 4 paredes. O nosso mundo não termina no quarto centenário, ele começa aqui e vai até os confins da terra. Não percamos jamais esta visão. Prioridade. Nós temos muita coisa para fazer, inclusive a construção do novo templo. E vamos fazer tudo isto, mas não vamos fazer à custa da obra missionária.
Eu estava dizendo ao irmão Belmires que esta igreja nasceu com um obreiro que amava missões. Nós vamos cantar o hino dele agora. Nós vamos cantar o hino dele agora. O pastor Agenor Caldeira Diniz, de saudosa memória, que foi o iniciador desse trabalho, era um homem que tinha o coração nas missões. E o hino predileto dele, que muitas vezes eu ouvi assobiar ao meu lado, eu ouvi cantando no carro comigo, era: nem sempre será para o lugar que eu quiser que o mestre me tem de mandar. É tão grande a seara embranquecer, na qual eu terei de ceifar. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Farei sustentado por ti. E quero dizer o que queres, Senhor, que o teu servo deva dizer. Nós vamos cantar este hino agora, pensando em tudo isto, os heróis de missões, o início desse trabalho, o irmão pastor Agenor Caldeira Diniz, que começou esta igreja com um ideal missionário, plantou esta semente, e a geração de hoje, nós que estamos hoje sustentando esse trabalho, com o nosso missionário do Equador aqui presente. Nem sempre será o lugar que eu quiser que o mestre me tem de mandar. Deixa-me ver o número aqui direitinho. Este mesmo, 298. Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos este hino.
Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Tu que és o Senhor da seara, Tu que és o coordenador, o originador e o inspirador da obra missionária, nós queremos dar-te graças por estar inseridos no contexto de um povo que ao longo da história da igreja tem amado e feito missões, tem feito dessa tarefa principal preocupação da igreja. Nós te agradecemos por aqueles que passaram por este mundo, dos quais este mundo não era digno, e deram suas vidas para ir aos povos, nações, tribos e línguas, falando do amor e da salvação de Jesus Cristo, pela semente e o exemplo que deixaram, para que nós outros possamos seguir em suas pisadas. Nós te agradecemos pelo ideal que formou esta igreja na sua origem, a semente plantada pelo pastor Agenor Caldeira Diniz, pastor desta igreja, meu particular amigo, de saudosa memória. Nós queremos honrar, Senhor Deus, também o seu ideal. Nós queremos dar continuidade àquilo que ele sonhou, que ele plantou um dia, e que esta igreja vem realizando dentro das suas possibilidades. Rogamos-te que abençoes o campo missionário equatoriano, especialmente as missões andinas, concedendo ao teu servo Mobiomires, esposa e filho, a saúde, o vigor, a disposição para prosseguir em cada aldeia, em cada vila, levando a palavra de Deus, o conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Dá-lhe muitas almas salvas, muitas igrejas nascem, muitos pastores nacionais sejam chamados para incrementar a pregação no território equatoriano, esta nação vizinha, a quem nós desejamos o progresso, a paz e a ordem. Interfere, Senhor Deus, na história daquele povo, para conduzir nos caminhos da graça do Senhor. Abençoa esta igreja, cada irmão, cada irmã, cada família ao voltar para casa, que possa voltar com um sentimento de felicidade pelo que realizamos até aqui na obra missionária, e um sentimento de desafio, de fazer muito mais daqui para frente, enquanto temos oportunidade, para que o Evangelho seja conhecido até a última tribo. Leva para os nossos lares com tua bênção, com tua proteção. Dá ao teu povo uma semana maravilhosa, de bom testemunho, de comunhão contigo e de prosperidade espiritual. Abençoa o irmão Belmires nesta semana, se ele for viajar, ou nos seus planos, que ele seja abençoado por ti em tudo que veio realizar no Brasil, que tu possas conceder ao teu servo as bênçãos que tens para ele reservadas entre nós, que ele possa levá-las todas na sua bagagem, para dar continuidade com novo ânimo ao trabalho que já vem realizando naquele país. Muito obrigado por tudo. Conforta-nos e consola-nos, e ajuda a tua igreja a prosseguir no seu trabalho. Nós te suplicamos e te agradecemos de coração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, amados meus. Ouçamos silenciosamente o pós-lúdio, para que possamos nos despedir.